Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal que agora vai se chamar Costura Bipolar. Sim, o canal está mudando de nome porque é necessário para essa nova organização do ateliê. Vocês vão ver que de fato a organização precisa mesmo. Enquanto eu vou contando um pouquinho para vocês dessa nova organização, eu vou mostrando algumas imagens aí. Fazem quase 6 meses que eu nem entro no meu ateliê, meu quartelier, devido assim a muitas questões, principalmente emocionais, né, de falta de disposição, de desinteresse mesmo, falta de tempo também devido às demandas de trabalho. Vou falar um pouquinho sobre isso do meu outro trabalho, meu trabalho principal, digamos assim, né, porque eu sou professora nos períodos integrais, manhã e tarde, e estive até a data de hoje na função de coordenadora pedagógica, que também me exigiu muito, mas principalmente, realmente eu vou focar nas minhas questões emocionais, não vou ficar falando nem pontos positivos, negativos do meu trabalho enquanto coordenadora ou enquanto professora, porque eu não quero nem motivar nem desmotivar ninguém às suas escolhas profissionais, né? Mas eu quero falar um pouquinho de mim, né? Da minha pessoa. Que todas essas funções fazem parte do que eu sou, né? Logicamente. Mas aqui o foco é o trabalho, né? Eu falar para vocês do meu trabalho enquanto artesã, na parte da costura. Então, eu não consegui trabalhar com o ateliê nesse período. Estou num pós-operatório da bariátrica também. Está fazendo agora 10 para 11 meses. E isso também exigiu muitos exames, muitas consultas, muita alteração hormonal, muita alteração de energia, disponibilidade. Olha a sujeira, gente, tá abandonado, abandonado mesmo. Quando eu falo que faz uns 6 meses, é verdade. Então, olha, minhas plantinhas que tinha aí, todas acabaram morrendo, eu tirei os vasos, né, porque estava muito triste ver as minhas plantas mortas ali. Então, eu preferi tirar os vasos. E agora eu tenho necessidade de reorganizar e recomeçar. Eu sinto no meu coração que é o momento, sabe? Então, eu entrei nesse ateliê desse jeito, olhei tudo, faz alguns dias que eu tenho pensado sobre isso, e eu resolvi que vou dar uma geral nesse ateliê, mas mais do que isso, eu vou dar uma geral no meu interior, no meu emocional. Eh, Além das questões de ansiedade, que eu já trato há alguns anos, mas sem muitos resultados permanentes, com muitos altos e baixos, o que que acontece? Porque o nome do canal mudou para Costura Bipolar. Porque em dezembro, entre esse processo terapêutico do pós-operatório da bariátrica, que vem antes e pós-bariátrica, porque requer muito trabalho terapêutico para você fazer uma mudança radical assim na tua vida, né? Que mais do que no corpo é na vida. Eu, eu optei, né, por fazer a bariátrica, foi necessário por conta de um problema de coluna. Então são várias coisas, né? Não consigo me aprofundar em tudo, eu nem sei me expor tanto assim. Talvez, se vocês tiverem dúvida de algumas coisas, quiserem mais detalhes, eu vá falando em cada vídeo um pouquinho, porque eu fico bem incomodada às vezes de me expor. Então aí eu comecei a tirar as coisas ó, do ateliê e fui levando para a sala da minha casa para ir abrindo espaço. E eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não posso ficar levantando peso por causa da minha coluna. Eu tenho um laudo restritivo de peso, principalmente, então eu preciso ter muito cuidado, não posso ficar fazendo esforço além do limite ali, senão depois eu fico dias travada, literalmente. Minha coluna trava a ponto de eu ficar deitada e não conseguir nem me mexer, sabe? Então eu tenho que ir com cuidado. Aí eu vou empurrando para não levantar peso, mesmo sendo levinho, é só a impressora. Algumas coisas mais pesadinhas eu já coloco na rodinha ali da cadeira e vou puxando para não ficar andando, carregando peso. Então, o que acontece? Em dezembro agora de 2024, fui diagnosticada com bipolaridade tipo 2. Não basta ser bipolar, tem que ter número. Eu nem sabia que existia essa variação, né? Eu tô mostrando um pouco do que eu tô fazendo, que eu vou ir tirando de um lado, colocando no outro para poder limpar e fazendo giro. E algumas coisas eu já vou ir colocando pro lixo aí, porque tá muito bagunçado, muita coisa velha também, que eu até poderia usar, mas acho que agora
É melhor eu limpar o espaço e abrir espaço do que ficar tentando reaproveitar tantas coisas, assim, que eu acho que vai ser melhor pra mim mais um recomeço, né? Então, fui diagnosticada com a bipolaridade. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Eu sempre falo, né, que achar um problema, assim, uma doença, um diagnóstico, digamos assim, tem lado bom, né? Tem um lado ruim, porque doença é doença, ninguém quer doença. Ninguém quer problema, ninguém quer dificuldade, ninguém quer transtorno. Mas ter um diagnóstico te direciona para um tratamento mais adequado. Então, a partir daí, eu iniciei um tratamento com um psiquiatra especialista, com a medicação que eu nunca tinha tomado, mas dá muito trabalho adequar essa medicação, então isso foi em dezembro, a gente está agora, hoje é dia 1º de maio, e eu ainda estou ajustando, né, nós estamos ainda, eu estou passando por esse processo de ajuste, tem dias, assim, que eu tenho uma baixa de energia enorme, eu durmo muito, né, e tem dias que eu estou super alegre, assim, consigo ter uma motivação maior, varia muito, então é bem complexo isso. E por causa disso que eu também pensei em mudar o nome do ateliê, para ele ter um pouco mais da minha personalidade, do meu momento, né? E também porque isso reflete diretamente na minha criatividade, principalmente nesse trabalho artístico, porque eu digo que o trabalho no ateliê é onde eu consigo trabalhar e explorar o meu trabalho artístico. Eu digo que é artístico, assim, porque para mim, particularmente, eu não, né, não faço a peça em linha de produção, né? Eu acho que todas nós que temos ateliê pequeno, médio porte, né? A gente não trabalha como confecção ali, naquela coisa em linha de produção. A gente faz cada peça individualmente, né? Cada trabalho tem a sua particularidade. Mesmo que a gente tenha o molde padrão para aquela peça, sempre tem um detalhe individual que a gente coloca conforme o cliente ou conforme o nosso desejo mesmo de, com essa cor combina tal ferragem, vou acrescentar esse detalhe, né? Então, toda principalmente essa parte da composição de cores, de combinação de acessórios, isso é um olhar artístico. E você tem que estar bem para fazer isso, né? Pelo menos eu não consigo fazer assim, não estou bem, mesmo assim eu ligo o automático e faço. Não, o meu trabalho no ateliê eu não consigo fazer no automático. Há alguns trabalhos na vida que a gente consegue, precisa, né? Ligar o automático e só fazer, né? Que é o que estava acontecendo comigo. Mas a gente tem opções na vida, né? Não necessariamente é fácil. Por exemplo, eu precisei parar e tomar algumas decisões pensando no meu bem-estar mesmo, na minha saúde mental. Literalmente na minha saúde mental. Porque eu venho assim, de momentos bem caóticos e momentos de crises bem complexas. Agora, sabendo do meu diagnóstico, que eu né, tenho tentado entender um pouco mais o que particularmente são os sintomas, os sinais da bipolaridade tipo 2. Agora eu consigo perceber que muitas reações que eu tenho em relação a algumas questões do meu cotidiano não são só, é a personalidade, não, é eu em crise. E eu não sabia, eu mesma não sabia. Porque a crise da bipolaridade tipo 2, diferente da bipolaridade tipo 1, vou falar de uma maneira assim bem genérica, né? Ela é muito mais interna. Ela não é tão expositiva, ela não é tão clara externamente, mas internamente a gente tem alguns sinais, assim, alguns sintomas bem complexos. E eu não sabia, eu achava que era natural eu ser assim. E agora eu consigo perceber, opa, não, eu tô em crise, né? Só que, pelo que eu tenho notado, eu tenho estado em muitos momentos de crise. Eu tô tendo muitas crises consecutivas por longos períodos. Então, isso me preocupou demais, né? Isso me preocupou e me exigiu também uma atitude. Porque também não adianta a gente só, para, Luna, minha cadelinha aqui do lado, se coçando, fazendo barulho. Sossega, mãe tá falando. Não adianta só a gente ter a informação, a gente ter o conhecimento, ter a possibilidade do tratamento, mas também não tomar alguns posicionamentos em relação a isso. Não é fácil, porque eu precisei decidir sair da minha função de coordenação pedagógica, que eu estava, por diversos motivos, mas principalmente por priorizar, né, a minha saúde mental.
E nesse momento eu decidi que eu quero ter mais condição de estar melhor para voltar a trabalhar no meu ateliê, né? Com outros objetivos também. Quero trabalhar de uma maneira diferente com o meu ateliê. Quero escolher outras formas de comercializar os meus produtos. Não pretendo, pelo menos inicialmente, mais fazer feiras, porque as feiras desgastam demais, é muita exposição e acaba que a gente tem muita perda de material também. Luna, para quieta. E por as encomendas também eu quero trabalhar de uma forma diferente. Vou tentar trabalhar por coleções. Isso eu vou estar falando pouco a pouco conforme eu for realizando essas etapas. Eu vou ir conversando no canal para quem tiver interesse, né? Não sei nem se alguém vai assistir esse vídeo para começar, quem dirá os próximos. Mas eu quero registrar isso em algum lugar para que eu mesma veja a minha evolução. Eu quero também trabalhar como um diário terapêutico, sabe? Eu acho que vai ser importante. Não sei se eu vou conseguir manter, mas eu vou tentar. E uma das coisas que eu mais quero é voltar, na verdade, a trabalhar aqui no canal, fazer vídeos. Eu gosto de criar peças autorais e eu gosto de ensinar as pessoas. Eu sou professora, né, naturalmente, mas eu sou uma professora artística. Então eu gosto muito de ensinar arte. Essa é a parte que de fato é a minha essência. Então aqui no canal eu posso fazer isso. Eu posso ensinar um pouco da minha arte para quem quer aprender um pouco, quem não sabe nada ainda quer começar do zero, para quem já sabe um pouco, mas está precisando de uma ideia. Enfim, existem milhões de canais que fazem isso? Existem. Mas vai existir 1.000.000 e um, então. Porque o meu vai voltar, eu quero muito conseguir voltar a fazer mais vídeos e criar vídeos novos. Estou com umas peças novas na mente, não fiz a modelagem ainda, mas quero começar a fazer. Então vai ser nesse caminho, tá? E para isso eu preciso aí deixar meu ateliê organizado. Meu ateliê é pequeno, o espaço para todas os equipamentos que eu tenho, porque hoje, graças a Deus, eu tenho um ateliê assim com uma quantidade de equipamentos bom, né? Eu tenho uma máquina de costura industrial, eu tenho uma máquina de bordado, eu tenho a Cricut para fazer filme, né? Trabalhar com filme de recorte. Eu tenho a prensa térmica para trabalhar com sublimação. Tenho duas impressoras, uma impressora normal para tecido, para fazer os materiais da parte de papelaria, assim, não que eu trabalhe com papelaria, mas fazer uma tag, fazer alguma coisa que eu precise, até os próprios moldes, se eu quiser imprimir alguma coisa para fazer o molde, né? A parte de impressão simples. E tem uma impressora sublimática, né? Com tinta sublimática. E daí tem o meu notebook, né? Tem uma TV que é bem velhinha, mas que eu consigo deixar ela ligada aí para me distrair um pouco enquanto eu estou produzindo. Eu gosto às vezes de ficar ouvindo música, ouvindo um filme, ouvindo um filme, porque eu não assisto olhando, né? Porque eu estou produzindo. Então, assim, eu tenho um ateliê bem equipado. Né, tenho muito material, vocês viram ali meu armário de tecido tá com bastante tecido, tenho bastante sintético que tá parado, então eu tenho uma quantidade, assim, um investimento de materiais. E agora eu preciso fazer um investimento emocional, né, em mim e para poder colocar em uso meu ateliê. Tá? Então é um pouquinho disso, porque eu fiquei tanto tempo parada e porque essa movimentação agora, né, aí reorganizando cada caixinha que eu limpo, cada cantinho que eu tiro pó, que eu organizo, é um pouquinho da minha cabeça também que vem vindo junto, que vem voltando à tona, que vem reorganizando. Né? Isso independente de você ter um diagnóstico de algum tipo de transtorno ou não, todos nós passamos por etapas que precisamos às vezes parar, repensar, reorganizar, né? Recomeçar que você possa também fazer isso, né? O espaço onde a gente está, ele diz muito sobre como a gente está, né? Isso é verdade. Então, o meu espaço todo desorganizado, o meu espaço todo sujo, sem nenhum tipo de beleza estética, sem funcionalidade, com tudo misturado, é porque minha cabeça tá assim, é porque meu coração tá assim. Ai, difícil falar dessas coisas sem chorar. É, espero que vocês compreendam,
né? Então veja um pouquinho, limpei um canto, mas olha quanta coisa ainda tem. E é assim que também tá meu coração e minha mente. Quanta coisa, ó, mas ali eu já tirei todas as teias de aranha ali de cima, varri toda essa grade que é horrível. Eu não consegui limpar o vidro, porque é muito difícil de passar a mão ali. Então eu vou ter que pedir pro meu esposo tirar essa grade para eu poder limpar bem certinho o vidro, mas o teto, os cantos que tava cheio de teia de aranha, ali embaixo cheio, cheio de aranha. Não sei na região de vocês, mas aqui na minha região é muito cheio de aranha marrom. Então, assim, eu tirei mais de 200, assim, seriamente. Então, ali agora eu vou tirando de um canto, jogando pro outro, limpo, daí volto. E assim eu fui fazendo essa faxina. E ainda assim, foi uma faxina bem geral. Tem muitas coisas do detalhe que eu não consegui organizar. As coisas que eu não sei onde que eu vou enfiar, eu fui colocando no corredor. Pelo menos para abrir espaço. Oi, sou eu. Tudo bem? Cansada, gente, cansada. Então aqui, ó, já pulei o vídeo para vocês verem, eu consegui limpar todo o balcão ali embaixo. Tirei tudo e aí eu já recoloquei. Aí já tá tudo recolocado, limpo. Totalmente organizado? Não. Tem umas coisas que assim, ó, eu só enrolei e enfiei. Ali eu pedi pro meu marido arrastar os armários, o armário de um lado pro outro. Então, para dar um espaço diferente. Eu não quero mais entulhar coisa em cima desse armário. Vou tentar deixar esse armário vazio em cima. Não sei, para dar uma sensação de espaço mais aberto. Mas tem coisa que eu ainda não sei onde eu vou guardar. Então, eu mudei a posição da minha máquina era ali, agora veio para cá, tá? Vai ficar desse lado. Aqui ainda tem muita coisa para organizar nesse canto, onde fica a prateleira das impressoras. Então ainda estou fazendo esse giro, mas já tá tudo, eu falo, está bagunçado, mas tá tudo limpo já. Tô fazendo o giro, vou limpando, vou girando, vou limpando, vou girando. E a sujeira, por enquanto, tô jogando ali e algumas coisas que eu não sei ainda o que fazer. Mas já consegui pelo menos abrir o corredor para trazer as coisas da sala para cá. Essas coisas eu não sei ainda o que, que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um bazar. Né? Acabei, na verdade, fazendo um bazar com essas peças. Tem bem poucas dessas peças ainda aqui no ateliê. Fiz um bazar online e também para pessoalmente na escola que eu trabalho, no CME que eu trabalho. As meninas compraram bastante peças. Então, essa prateleira aqui é a parte da Cricut. Ali em cima tem umas coisas de embalagem. Aqui são algumas peças com apego emocional. Um dia eu conto para vocês cada uma dessas peças. Vão ficar aqui pertinho de mim. Essa aqui também tem um apego emocional. É um presente que eu ganhei. Isso aqui é muito importante. Tem muitos anos que tá comigo esse chapeuzinho de Joaninha. Um dia eu conto a história. Daí aqui ficam as impressoras. Minha parte de papelaria, essa é a impressora sublimática, que tá com tinta para sublimação. A outra de papel, só tinta simples, fica na de baixo. Então, tá ficando assim, ó. Ainda tem algumas coisas aqui que eu tô achando lugar, mas vou organizar. Nesse cantinho aqui vai vir o meu carrinho. Vocês vão ver que eu tenho um carrinho que foi feito para usar no CMEI, mas eu trouxe ele para casa. Aqui tem coisas que eu ainda não sei onde eu vou guardar, que são umas peças para conserto. Ó, lá em cima eu falei que não ia ter nada, mas uma caixa já acabou indo. Mas não quero que vá mais nada. Mas já tá melhor, né, gente? Ó, eu trouxe a outra impressora. Aqui é a parte do material que eu trabalho com a Cricut. Aqui nessa parte os papéis estão todos misturados. Tem papel sublimação, tem sulfite simples, tem fotográfico, tem cartão, tudo misturado. Então, na verdade, não tá tudo arrumado, mas eu pelo menos agrupei. Esse carrinho tá uma bagunça, tá uma misturança de coisa. Tem coisa que eu nem sei por que tá aí. Fui só jogando, enfiando dentro dele, tá vendo? Tá tudo misturado. Então eu vou separar pelo menos cada coisa no seu lugar. Esse aqui, gente, é a minha pasta de moldes. Também tá bem bagunçado. Aqui tem moldes que eu criei. A grande maioria são moldes que eu criei. Tem alguns moldes que eu comprei, né, de algumas colegas na internet, ali, aqueles impressos, alguns pagos, né? Mas enfim, é bem precioso essa pasta, porque tem
basicamente todos os moldes de todas as peças que em algum momento eu trabalhei ou trabalho aqui no ateliê, tá? Tá tudo impresso e colocado aqui. Tá meio misturado, mas pelo menos tá numa pasta só. E aqui eu vou separar, ó, só zíper. Aqui eu nem sei que tudo que tem. Um tempinho depois eu fui fazendo cortes, tá, gente? Pra vocês irem só dando uma olhada como que tá ficando no final. Trouxe a minha prensa térmica. Ela fica nesse espaço porque é o lugar mais firme que tem pra ela ficar. Aqui estão as espumas e os estruturadores são sintéticos nesse canto. Ali embaixo também tem estruturadores e tem sintéticos. Aqui são as linhas de cone. A máquina que vai ficar dessa vez nesse canto. Os acessórios da máquina. Todos os acessórios da impressora. Papel tá uma bagunça, mas estão todos juntos. E aqui ficou separado entre zíper, alguns materiais da sublimação, que eu uso para sublimar, vivo, e lá embaixo tem alça e viés. Então, pelo menos eu consigo achar as coisas, né? Ainda não. Eu preciso comprar mais organizadores. Eu precisava mesmo era construir um armário. Ali é onde a minha neném fica. A Luna, minha cadelinha, tá? Porque ela gosta de ficar ali embaixo. Então, nesse momento é isso, tá? É dessa forma que tá o ateliê. Tenho coisas ainda para organizar. Esse aqui, minhas ring lights, minha iluminação, que eu uso para fazer vídeo e até para os dias de costura, que eu costuro à noite, às vezes, né? Esse material eu acabei, a maioria foi vendido já, graças a Deus. Entrou um dinheirinho para eu poder comprar alguns aviamentos novos ali pro ateliê. Tenho que levar minha cadeira para lá, mas antes eu quero limpar as rodinhas dela. A rodinha tá cheio de linha enroscando e ela não tá rodando direito. Mas já é menos, né, menos coisas para organizar. Eu acho que é isso, gente, tá? Agora eu consigo pelo menos entrar, tá tudo limpo. Vocês não sentem o cheirinho, mas tá cheiroso, o chão tá cheirosinho. Passei paninho com cheirinho em tudo, né? Então, ó, tá tudo separado por categoria, né? E também, assim, de verdade, deixar o ateliê extremamente organizado não é muito a minha cara, porque conforme eu vou mexendo, vai ficando bagunçado. Mas eu sempre falo aquela bagunça que a gente dá conta, né? Que a gente sabe onde estão as coisas e que não tá sujo. O meu ateliê tava muito sujo. Olha, meus tecidos, tem bastante tecido, gente. Umas estampas, uma mais linda que a outra. Né, Luna? Fazendo barulho aí. Então, eu tenho bastante material aqui para produzir, né? Eu preciso agora só ficar bem. Então é isso, um beijo e tchau!